aí, tudo bem com vocês, pessoas? Como vocês estão? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês estavam enlouquecidos pra eu falar, que é a respeito da nova cartilha da Natura. Eu tô colocando nova entre aspas, porque na verdade grande parte das regras já existiam, a única diferença é que nessa cartilha eles explicaram melhor o motivo das regras. Mas como vocês estavam muito ansiosos para que eu falasse desse tema, eu resolvi pular até uns temas que já estavam estabelecidos. Eu tenho 2 vídeos prontos, eu resolvi pular esses vídeos justamente para vir hoje aqui nessa sexta-feira falar isso pra vocês, tá? Tô sem make sim, tá? Pessoal aí que gosta de me ver maquiada, eu ainda tô na bad, tá, gente? Quem acompanhou o último vídeo sabe o motivo, mas eu ainda tô na bad e é por isso que eu tô sem make. Eu tô aqui com a cartilha da Natura aqui na minha mão, porque eu tive que ler ela bem direitinho aqui pra saber do que tava se tratando o alvoroço todo. Bem, pessoal, como a cartilha tá disponível pra ser baixada lá no portal da Natura, eu vou me ater aqui a alguns pontos principais e vocês depois podem ir lá e ler a cartilha. E caso tenha ficado alguma dúvida que eu não esclareça aqui, aí vocês podem deixar aí nos comentários que dependendo da quantidade de dúvidas eu faço outro vídeo, tá? Gente, em primeiro lugar, essas regras da Natura, elas sempre existiram. Tanto que eu tenho os contratinhos que vêm da Natura, eu tenho contratinhos mais antigos. E nesses contratos sempre foram bem específicos em relação a essas regras. A diferença é que eles não eram tão detalhados quanto são na cartilha hoje em dia, e também eles não tinham fiscalização, o que parece que hoje em dia vai ter, né? Eu acredito que só agora a Natura começou a tomar uma atitude e falar de fiscalização porque ela começou a ser pressionada de um tempo pra cá. Porque tem uma parte lá da cartilha que eu até anotei aqui, que essa parte da cartilha fala um pouquinho dos motivos, né, que a Natura tem essas regras. E aí lá fala que é para proteger a marca e o nome da Natura. E isso aqui é uma lei federal, né? Na verdade, quando você registra uma marca, você tem o direito dela ser protegida intelectualmente. Então, por exemplo, você não pode pegar o nome de uma empresa registrada, né, uma marca registrada, e utilizar para fazer propagandas, para poder falar que você trabalha diretamente para a empresa. Esse tipo de coisa já não pode mesmo, é uma lei federal. Então, por exemplo, você vai fazer um cartão de visita, você colocou o logo da Natura no seu cartão de visitas, isso não pode acontecer. Você vai fazer um panfleto, colocar o logo da Natura, não pode. Você vai fazer uma loja virtual, aí você cria uma loja virtual lá com o nome da Natura, com o logo da Natura, não pode, tá? Porque a marca, ela tem o direito por lei de ser protegida. Então, um dos motivos é justamente a proteção da marca. Outro ponto também que a Natura ressalta são as obrigações contratuais com os parceiros. Quem são os parceiros da Natura? Além de fornecedores que a Natura tem, né, ela também tem sócios e tem também a gente, que é consultor de vendas diretas, e também somos considerados parceiros. Do mesmo jeito que nós temos obrigações, a Natura também tem obrigação. Então, por exemplo, se a Natura tem um contrato com algum parceiro de que a marca só será usada pela empresa e você ou eu estamos usando a marca de outra maneira, então isso é responsabilidade da Natura. A Natura, ela tá quebrando uma cláusula contratual com aquele parceiro. Não sei se deu pra você entender. E o mesmo vale se você estiver expondo produtos da Natura ou vendendo em lojas que não são autorizadas a vender. Você tá colocando a Natura de certa forma em maus lençóis, principalmente pela questão do imposto. A Natura, ela paga um imposto diferente para os consultores de vendas diretas, que somos nós, e outro imposto diferente para os franqueados. Então, se você trabalha na Natura com seu CPF como pessoa física e você trabalha cadastrado com seu CPF, só que o seu método de trabalho é como se fosse um franqueado, a Natura tá pagando imposto a menos que ela deveria estar pagando. A Natura, ela paga o imposto X para quem trabalha com vendas diretas, e ela paga o imposto Y para os franqueados dela. Ou seja, os consultores como nós, ela paga o imposto, para os franqueados ela paga outro imposto diferente. Então, se ela tem
um consultor de venda diretas que ela paga o imposto X trabalhando como um franqueado, de uma certa forma a justiça, o governo pode entender que a Natura ela tá sendo um pouquinho espertinha, porque ela tem franqueados que não são cadastrados. Não sei se está dando para entender. Outra coisa também é evitar riscos ao consumidor. O que acontece é quando o consumidor compra em estabelecimentos não registrados um produto da Natura, de repente aquele estabelecimento ele não está apto a cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, talvez ele nem tenha obrigação de cumprir o Código de Defesa ao Consumidor. Isso é uma coisa que eu estou dando aqui a minha opinião, porque esse estabelecimento ele não paga imposto, ele não é registrado, então na verdade vira aquele negócio ali do cliente ficar lesado se acontecer alguma coisa errada e pronto, acabou. Então proteger o consumidor para a Natura também é importante, porque sempre quando acontece alguma coisa ruim com algum produto da Natura ou com a experiência daquele cliente, ele automaticamente liga isso à marca. Então é do interesse da Natura proteger sim o cliente final. Outro ponto também que a Natura coloca como justificativa é cumprir as regras tributárias, que eu já expliquei anteriormente, aquela questão de um imposto para o consultor de venda direta e o imposto para franqueado, que são impostos diferentes, né? São tributações diferentes, então é cumprir tributos. Se a Natura ela não cumpre, gente, esses tributos, ela pode ser multada em valores assim exorbitantes, tá? São valores altíssimos, porque, gente, se não for pra Receita vir arrebentando na multa, ela nem vem, tá? Então, assim, as multas da Receita, elas costumam ser bem altas. Então, se a Natura, ela descumpre, né, essa questão das cargas tributárias, ela acaba sendo multada e aí ela vai ser multada num valor um pouquinho salgado. E por último, mas não menos importante, evitar a concorrência desleal, que é algo que vocês sempre reclamam. Sabe aquela frase, cuidado com o que você deseja, que pode se tornar realidade? Então, muita gente reclamava daquelas lojas que panfletavam com produtos da Natura a preços baixíssimos. Então a Natura, ela tá protegendo isso aí também, evitar esse tipo de concorrência desleal que vocês sempre reclamaram. E o que eu acho que aconteceu é que, juntando tudo isso, eu acho que muita gente estava reclamando. Eu acho que muita gente foi em busca da Natura, muito consultor foi em busca da Natura, reclamando sobre outros consultores estar vendendo os produtos muito barato. Isso aí é o que eu tô falando, tá? Não tá na cartilha da Natura. Eu acredito que a Natura, um dos lados que pressionou a Natura a começar a colocar essa cartilha em prática de verdade e falar de fiscalização foi justamente os consultores que estavam insatisfeitos com outros consultores vendendo muito barato. Então o que a Natura resolveu fazer? Resolveu ver o que estava acontecendo e aí percebeu que realmente tinham consultores vendendo os produtos muito, muito baratos e isso prejudica de certa forma os outros consultores. Então essa é uma notícia boa, acredito eu, para quem reclamava da concorrência desleal, porque um dos motivos da Natura agora tá entrando nessa fiscalização é justamente essa, né? Bom, gente, em relação a vendas na internet, a loja virtual, se você tem uma loja virtual que é sua, que não seja o Rede Natura, o Rede Natura você pode vender, inclusive tem a cartilha de regras do Rede Natura, mas digamos que você tem a sua própria loja virtual, como é o meu caso. Essas regras também se aplicam, tá? Eu não posso expor os meus produtos nessa loja virtual. E por falar nessas regras, quais são exatamente essas regras? Bom, é o seguinte, você pode expor seu produto em área interna, o que significa que é dentro da sua casa. Você não pode expor o seu produto em nenhum local onde as pessoas passam e vejam, ou seja, você não pode pôr seu produto em vitrine. E isso é sem exceção, não pode expor o produto em vitrine. Você também não pode vender o seu produto em estabelecimento comercial, exceto em estabelecimentos que prestam serviço de hotelaria, bem-estar, saúde, beleza. Esses estabelecimentos, eles podem vender, mas não podem expor também. Então, por exemplo, digamos que você tenha um salão de beleza ou uma estética, ou de repente sei lá, um lugar que você usa para poder fazer unhas de cliente, né? Digamos que você tem um estabelecimento aí que você usa para fazer essas unhas de cliente.
você não vai poder expor seus produtos visivelmente para quando as pessoas passarem na rua ver o seu produto exposto. Você não pode expor o seu produto. O que você pode fazer é vender como consultor, porque nesse caso, se você é cadastrado no seu CPF, você vai vender como consultor e não como estabelecimento. Você não pode emitir uma nota fiscal. Então você pode vender dentro do seu salão de beleza, você pode vender dentro da sua estética, mas você não pode expor e você tem que vender como consultor. Qualquer outro tipo de estabelecimento comercial que não está enquadrado nos estabelecimentos permitidos, que prestam as atividades permitidas, não pode vender Natura, tá? Não pode. E expor não pode ir em lugar nenhum, a não ser que você seja um franqueado. E o que é um franqueado da Natura? O franqueado é a pessoa que se cadastra através de um CNPJ. Ela pode ser MEI, que é um microempreendedor individual, ou ter outro tipo de CNPJ, tá? Como microempresa, como a Limitada, Eireli. Se você tem um outro CNPJ, você também pode ser um franqueado da Natura. Os franqueados também pagam impostos e também tem regras. E também, né, se você tem um CNPJ, você também vai pagar impostos por esse CNPJ. Por exemplo, no meu caso aqui, que sou MEI, eu pago o Simples Nacional, pago o alvará, só que cada tipo de CNPJ tem um imposto diferente. Eu tô falando aqui do microempreendedor porque eu acredito que é o CNPJ mais acessível para vocês que estão interessados em se tornar franqueados da Natura. Nós que somos consultores cadastrados no CPF, tá? Ou seja, como pessoa física na Natura, nós pagamos um imposto chamado ICMS. Na verdade, quem paga esse imposto é a Natura e ele é recolhido na nossa nota. Ele é recolhido antecipadamente. Então, o único imposto que você paga é o ICMS. E com esse imposto, em questão de lei, tá? Você não pode trabalhar de outra maneira, a não ser a maneira que a Natura paga o governo para te deixar trabalhar, digamos assim. Então a Natura paga o governo para te deixar trabalhar de vendas diretas, tendo contato com os clientes. Se você quiser trabalhar num estabelecimento, aí você tem que pagar outro imposto e a Natura também tem que pagar outro tipo de imposto para você trabalhar no estabelecimento com os produtos da Natura. E outro ponto também importante que eu já ia esquecendo de mencionar, e muita gente, eu sei que trabalha na modalidade, é que você não pode expor seus produtos na rua também. Então quem trabalha em feira, quem põe barraquinha em rua não pode também. Bom, gente, mas o grande X da questão é quais são as punições, né? Porque, afinal de contas, o ser humano não devia, mas infelizmente funciona da seguinte forma: vale a pena eu pagar esse preço para ter tal coisa? Vamos falar primeiro da punição federal. A punição federal, ela vai acontecer independente da Natura. Você pode estar trabalhando ilegalmente com qualquer outra marca, que você pode, né, sofrer uma punição federal. Normalmente, a punição federal é multa altíssima, como eu falei anteriormente, ou reclusão, que é cilindró. Tá? Então, quando você quebra uma lei federal, você já corre o risco de pagar por essa infração, tá? Então, por exemplo, se você tem um estabelecimento comercial que você não paga imposto, que não tem CNPJ, não tem alvará de funcionamento, você tá sonegando imposto e você tá quebrando lei federal. Se você tem um estabelecimento comercial que você vende para fora do seu estado, e você mesmo tendo CNPJ não emite nota fiscal, você está quebrando uma lei da Receita Federal. Então qualquer lei que você quebra vai ter uma consequência. O que acontece? Você pode me falar assim, ah, mas tem muitos anos que eu tenho uma loja e que eu nunca paguei 1 centavo de imposto. Então isso que significa que você está sonegando imposto todo esse tempo que você está na loja. Você está sonegando imposto. E quanto mais você sonega, pior a sua situação fica. E nesse caso você nunca foi auditado pela Receita, provavelmente porque a Receita nem sabe que você existe ainda. E como que ela vai ficar sabendo disso? De repente de uma movimentação peculiar no seu banco, na sua conta bancária, de repente através de alguém que te denuncia para a Receita Federal, porque dá para fazer isso, entendeu? Dá para fazer denúncias. E você não está só se arriscando com a Receita Federal, você também está se arriscando com a lei municipal, ou seja, a lei da sua cidade. Porque a sua cidade ela também tem leis para o funcionamento de comércio. E se você não está cumprindo essas leis, você não está dentro dessa lei, você corre o risco até de perder toda a mercadoria da sua loja. Então é muito importante se atentar para esse ponto,
que a lei federal é independente da Natura. Então, quando a Natura fala de proteger você que é consultor, ela realmente está protegendo você como consultor. Porque se você faz qualquer uma dessas coisas que foi citado na cartilha da Natura e a Receita Federal ela te pega, você vai pagar uma multa altíssima. Se você não tiver esse dinheiro, com certeza você vai preso. Então, é muito importante se atentar para esse fato, de que a questão de punição da Receita é independente de cartilha da Natura. É claro que você pode me falar, mas eu tenho uma loja, um salão, ou qualquer outro tipo de estabelecimento, uma vendinha, qualquer coisa, há muitos anos e eu nunca paguei imposto, eu nunca me cadastrei no CNPJ, eu nunca fiz nada disso e eu nunca fui pega. E realmente isso acontece, das pessoas ficarem anos e anos com comércio irregular e não sofrer nenhuma penalidade. Mas pode ser que um dia aconteça, pode ser também que não, isso fica a cargo de cada um escolher ou não, eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Então vamos agora pra questão da Natura, as punições da Natura. Eu acredito que a Natura, ela vai dar as punições que ela já dá pros consultores que infringem algumas regras. Bom, pessoal, como a bateria da minha câmera zerou, eu resolvi continuar esse vídeo aqui pelo meu celular, porque é a parte final dele, né? A gente tava falando das punições da Natura. Como eu ia dizendo, eu acredito que a Natura ela vai punir o consultor com as mesmas punições que ela já aplica. A Natura atualmente, ela dá castigo, digamos assim, para o consultor, bloqueando ele por algum tempo. Dependendo da infração, aí ela cancela o cadastro e o consultor fica muito tempo sem poder se cadastrar, tipo 1, 2 anos, né? Tentando se cadastrar novamente e não consegue. Então eu acredito que as punições da Natura vão ser desse nível até o cancelamento total e banição total do consultor. Eu também acredito que a Natura ela pode usar de meios legais e ser um pouco mais severa para poder punir quem quebra essas regras. Então, por exemplo, digamos que eu vendo os produtos da Natura na internet, comprando eles através do meu CNPJ. Talvez a Natura tome uma medida de processar a minha empresa, né, processar no caso o meu CNPJ, ou até mesmo me processar como pessoa física por estar usando a marca dela indevidamente. Então a Natura ela pode tomar esse tipo de atitude que é um pouco mais severa também do que simplesmente me bloquear. Até porque, pensa bem, se a Natura ela me bloqueia e eu tenho um outro cadastro da Natura no nome de algum parente meu, eu posso continuar vendendo os produtos na minha loja virtual, mesmo não sendo consultora Natura. Então aí nesse caso, a Natura, para ela evitar esse tipo de ação, a saída dela é processar a minha loja virtual, que funciona através de um CNPJ, ou processar a minha loja virtual através do meu CPF. Essa medida pode parecer um pouco exagerada, mas falando legalmente, a Natura tem todo o direito de fazer isso. Mas o que me preocupa de verdade em todas essas regras é a questão da fiscalização. Quem é que vai fiscalizar os consultores? São os outros consultores que vão denunciar uns aos outros, como acontece em outras empresas? São as líderes? Quem é que vai fazer essa fiscalização para saber quem está trabalhando dentro das regras ou não? O que me preocupa é a questão da perseguição. Eu já fui perseguida em uma empresa por vender um produto, na verdade nem vender, eu só fotografei um produto e divulguei no meu Instagram. Na época não tinha nem loja virtual ainda, assim, loja virtual que vendesse de verdade como vende hoje. Então eu fui denunciada não pelo produto, mas porque eu gravei um vídeo aqui na internet que as pessoas não gostaram de eu falando dessa empresa e elas procuraram no meu Instagram uma postagem de muito tempo antes do vídeo, tipo eu postei o vídeo hoje, 6 meses atrás eu tinha postado esse produto. Então essas pessoas foram atrás desse produto simplesmente porque eu falei algo no meu canal que elas não gostaram. Então eu fico imaginando a perseguição que isso pode causar se a fiscalização ficar a cargo de denúncias de outros consultores. As pessoas, infelizmente, elas não separam as coisas. Se você faz alguma coisa que elas não gostam ou que elas não concordam, elas vão até o fim do mundo para te prejudicar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa pública. Eu tô aqui gravando vídeos para vocês e pode ser que um grupo de pessoas desagrade de algo que eu fale e vá lá na Natura e junte todo mundo
e vai lá na Natura e me denuncie. Mas não pela regra que eu tô infringindo, mas porque eu falei algo que essas pessoas não gostaram. Então o que me preocupa de verdade é isso, porque esse tipo de atitude pode fazer com que as coisas fiquem desleais. Ou seja, das pessoas que quebram as regras, só algumas são punidas e outras não. E as que são punidas porque alguém decidiu que não vai com a cara delas. E trabalhar com a Natura na internet é um bônus que eu posso ter trabalhando com Rede Natura, que eu já não gosto muito, mas se não tiver outro jeito, para terminar o projeto Diamante Natura, eu vou até o final e trabalho com Rede Natura. Porque o que me interessa, que é o meu projeto, é alcançar o diamante da Natura. Essa é a meta e esse é o projeto. Então, se for preciso eu cumprir essas regras para alcançar o meu objetivo principal, eu vou cumprir as regras. Bom, gente, e é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.